E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Cara, assim, como o futebol ele é maravilhoso, né? O futebol, como qualquer outro esporte, como na nossa vida, ele ele nos permite reviravoltas, né? A nossa vida ela é feita de reviravoltas. Um dia você está em baixa, no outro dia você está em alta, né? No dia você sente que está no fundo do poço, no outro você está voando. A vida ela é feita de altos e baixos, a vida é de todo mundo. Mas a gente fala aqui de futebol porque, cara, assim, é um esporte que está no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. O brasileiro, não todos, obviamente, mas de uma forma geral, é apaixonado pelo futebol. Então a gente tem uma proximidade, né, um contato mais próximo com o futebol. E quando a gente vê o futebol, assim, é um grande barato. É um grande barato porque a gente vê personagens, a gente vê atletas que são promessas. Alguns viram realidade, outros nem tanto. Outros são promessas, viram jogadores medianos. Alguns são promessas e caem, eu não digo nem em desgraça, mas caem meio que no esquecimento, né? Meio que no esquecimento. E alguns desses que caem no esquecimento conseguem dar a volta por cima, outros não, né? Outros não, outros até dão a volta por cima. A gente só não exalta, a gente só não percebe, né? Porque para tanta gente, às vezes, poxa, o fato de eu ter um emprego, trabalhar como jogador, ser jogador de futebol já é uma grande vitória. Para outros, a consagração, a história parece que tem um capítulo reservado para alguns atletas, para alguns personagens. E aqui a gente cita o Hugo Souza, né? Saudoso Hugo Souza, apareceu no Flamengo como uma grande promessa. Eu me lembro, inclusive eu me lembro o jogo que foi, onde o Hugo já era uma promessa na base, né? Mas assim, o jogo onde ele apareceu de fato para o futebol, para o Flamengo, para o torcedor rubro-negro, foi num jogo contra o Palmeiras. Eu não sei se os torcedores se lembram. Foi um jogo em que, em virtude da pandemia, muitos atletas do Flamengo testaram positivo para a Covid. E o Flamengo tentou adiar esse jogo. E o Palmeiras não quis, por uma questão de calendário, por uma série de situações. Por uma série de situações, o Palmeiras não quis. E a CBF, obviamente, por uma questão de calendário também, optou pela manutenção do jogo. E assim aconteceu. O Flamengo entrou com um time misto, muito misto, com muitos atletas jovens, inclusive o goleiro, Hugo Souza, que está aí na tela, agora com a camisa do Timão. E ele se destacou naquela partida, fazendo grandes defesas. Eu acho que terminou em empate aquele jogo. Se eu não me engano, terminou em empate. Fazendo grandes defesas, chamando atenção, e de repente ele aparece como de promessa, ele deixa de ser promessa e ele aparecia ali como uma grande figura, como um grande protagonista, né? Como uma, um grande herói, um grande herói, né? Temos um novo goleiro e este goleiro será o nosso camisa um, se é que a gente pode dizer, camisa um, goleiro titular. Temos um potencial goleiro titular. O tempo vai passando, né? Os jogos vão acontecendo, as temporadas vão rolando e o Hugo, de grande promessa, ele passa a ser um grande tormento para o torcedor rubro-negro. Porque, para quem não se recorda, o Hugo, por uma questão de pressão, questão de habilidade, a gente não, eu digo por mim, a habilidade do atleta a gente nunca questiona, mas é um clube gigantesco como o Flamengo, muita pressão por você deixar de ser promessa, virar realidade, mais do que virar realidade, virar protagonista. Porque o que o torcedor quer, ainda mais um time como o Flamengo, que tem pouco espaço para jogadores medianos, o torcedor quer protagonista. O crítico quer protagonistas. E o Hugo era um cara inseguro. Apesar de oscilar, apresentar momentos de brilhantismo, onde você via toda a sua capacidade técnica, ele também oscilava com o nervosismo, né, decisões equivocadas, erros básicos na leitura de jogo, de você entender o posicionamento, de você entender o tempo da bola. E eu acho que muito por conta do nervosismo. Nervosismo de se firmar, nervosismo de se consagrar.
a pressão de se consagrar diante do torcedor rubro-negro. E ele vira um grande tormento, o Flamengo se vê numa situação de, poxa, precisamos negociá-lo, mas é um goleiro com passe caro, o que vamos fazer, o que não vamos fazer, vende, não vende, empresta, não empresta. E quis o destino que ele caísse numa outra grande torcida, uma equipe de uma grande torcida, né? Uma camisa gigantesca como a do Corinthians. E a gente ficava se perguntando, eu digo por mim, pelo menos, cara, se ele não deu certo no Flamengo, não há de dar certo no Corinthians, porque a pressão no Corinthians é tão grande quanto, se não maior. Se não maior, porque o Corinthians é um time que tem uma proximidade, um contato muito íntimo com o torcedor. As situações onde o torcedor. A gente viu essa temporada mesmo. O Augusto Melo fazendo, presidente do Corinthians, fazendo, né, uma conferência, com representantes da torcida organizada. Numa sala, ele mostrando informações sigilosas em relação a um novo patrocinador master. Né, mostrando para o torcedor no celular, tá aqui, ó, tanto de grana, tá chegando, tenham paciência, tenham calma. E aí, nesse contexto, chega o Hugo. Eu falei, cara, né, depois de tantas decisões equivocadas, negociação, a questão do Carlos Miguel, a saída do Cássio, quem que é o goleiro, quem que será o goleiro, precisamos de goleiro. E aí vem o Hugo nesse cenário de muita pressão, uma panela de pressão. Você vai falar que não? Quando o Hugo chega no Corinthians, eu diria que 100% dos críticos diziam, cara, é só você ver o que ele fez no Flamengo. Você acha que vai dar certo no Corinthians? Eu não sei se vai. Mas o potencial de, cara, assim, o potencial dele cometer erros, gafes, ela existia. Ela existia porque a capacidade do atleta, volto a repetir, eu pelo menos falo, posso falar pessoalmente, isso nunca foi questionado. Isso nunca foi questionado. O que era questionado era, pô, e essa saída do gol? E essa defesa? E essa saída de bola? E essa leitura de jogo? Vai sair no escanteio, caça a borboleta, deixa o gol vazio, espalma para o meio da área. Vai sair tocando bola, toca errado. Aí você tem que sair do gol porque você é o último homem e não sai do gol. Então, são essas situações, esses momentos em que você vê, cara, o atleta está preparado para lidar com a pressão ou não está. E o Hugo, até então no Flamengo, não estava. Não estava pronto. Ele chega no Corinthians, acho que como uma grande oportunidade de carreira de se redimir, de mostrar o seu potencial, e tá aí, cara. Uma Libertadores era o que ele precisava. Ele já estava cada vez mais se firmando, cada vez mais conquistando o espaço no coração do torcedor corintiano, a confiança da equipe técnica do Corinthians. Agora, com essa disputa de penalidades, veio a consagração de fato. Veio a consagração de fato. Né? Então, é legal o futebol, porque assim, é legal a gente olhar para o nosso cotidiano, né? Olhar para o nosso dia a dia e ver que, cara, a vida, às vezes você pode estar num momento de baixa, você pode estar num momento de falta de confiança, mas isso é temporário, isso é passageiro. Óbvio que vai de você. Não espera, você não pode esperar o tempo passar, você não pode esperar cair do céu. Você tem que trabalhar, você tem que buscar. O que o Hugo conquista hoje não é um negócio que caiu do céu. Ele tem talento, ele tem capacidade técnica. Mas você acha que ele não buscou? Você acha que ele não buscou uma ajuda psicológica, profissional? Você não acha que ele buscou melhorar as suas habilidades, né? O seu ritmo de jogo, a leitura do jogo? Você acha que ele não buscou isso? Você acha que ele não buscou melhorar? Pô, como é que eu seguro a pressão? Pô, como é que eu posso melhorar num passe, numa defesa? Numa bola que vem meio balão, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar numa disputa de penalidades? Então, se você trabalhar, se você buscar, cara, a vida ela te permite oportunidades. É um dia após o ano, é um dia após o outro. O ano tem 365 dias. Não são poucos dias. Né? Um dia não resume a tua vida. Uma semana não resume o que você é. Um mês não te mostra a pessoa que você é. Se você é zarado, se você é sortudo. O ano tem 365 dias.
E você tem 365 dias para dar a volta por cima. E se um ano não for suficiente, você tem 2 anos. E se 2 anos não forem suficientes, você tem 3 anos. Vai somando a quantidade de dias. Quanto tempo você trabalha? Às vezes demora. Às vezes demora. Poxa, caramba, vou desistir, tá demorando. Segue trabalhando, cara. Segue trabalhando. Porque uma hora, assim, você vai ser tão bom, uma hora você vai ser tão bom que você não vai poder ser ignorado. Você não vai poder ser ignorado. Tá? É com essa abertura, essa chamada aqui que a gente vai falar rapidamente. Era pra eu tenho pouco tempo, mas aqui a gente acaba se emocionando, a gente vai se delongando. Vamos falar de Libertadores das competições aqui internacionais, Sul-Americana e Libertadores, e a gente finaliza o podcast, tá? A gente vai passar rapidamente. Segunda-feira, ontem eu acabei não gravando, mas o Cruzeiro empatou com o Vitória. E na terça-feira, ontem, terça-feira à noite, tivemos os seguintes resultados, pelo menos para os brasileiros, focando nos brasileiros, tá? Focando nos brasileiros. Fluminense 2, Grêmio 1. O Fluminense elimina o Grêmio na disputa de penalidades, espanta um fantasma, né, que é a disputa de penalidades, e com, cara, assim, uma atuação importante do Fábio, né? A gente tá falando aqui, tava falando do Hugo, cara, o Fábio, ele é um guerreiro imortal, né? É impressionante, é um incansável. Ele é incansável, né? Ele é insaciável. É impressionante o goleiro Fábio. Fluminense 2-1, 4-2 nas disputas de penalidades. Atlético Mineiro 1, São Lourenço 0. Mais uma equipe brasileira avança na competição. E assim nós esperamos. Infelizmente, né? Infelizmente tivemos embate de dois brasileiros, Fluminense e Grêmio, vão ter o embate do Palmeiras com o Botafogo. Infelizmente, o Grêmio já ficou, ou o Palmeiras ou o Botafogo vai ficar pelo caminho. Infelizmente, sim, mas é assim, né? É assim. É buscar o teu espaço, né? E os que forem possível, os que forem possíveis, a gente vai conseguir torcendo com os brasileiros, avançar nas competições internacionais. E pro lado da Sul-Americana, Corinthians 1, Bragantino 2. O Corinthians até sai na frente, parecia que poderia até ter uma classificação tranquila. Aí o Bragantino consegue o resultado necessário para levar para a disputa de penalidades, e ali, na disputa de penalidades, o Corinthians é um bicho papão, porque parece que assim, pô, o Cássio saiu, vai dar para bater o Corinthians nas penalidades. Não dá, não dá. É um time muito forte mentalmente. Se deve futebol, sobra na disputa de penalidades. É um time que sobra muito na disputa das penalidades. Vamos pegar aqui algumas aspas, aqui trazendo o Hugo Souza. Tá aqui, cara, herói da classificação. Não tem como deixar de ser. 3 defesas, pegou 3 pênaltis. É aquela coisa da vida. É aquela coisa da vida. Você no teu dia a dia segue buscando, segue trabalhando, segue melhorando. A vida vai te permitir oportunidades. A vida vai te dar oportunidades de brilhar, de se consagrar. Toda a honra e toda a glória a Deus. Nada disso é para mim. Tudo é para Ele. Deus sabe o quanto foi difícil estar aqui. Quero agradecer minha família, meus amigos que sempre estiveram comigo. Gratidão. Só isso. É o que eu tenho a falar, agradecer. Só isso. Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo. Esse foi o mais importante da minha vida. E agora tem o próximo. Comemorar hoje, depois virar a chave, que a nossa luta continua. O Hugo fala aqui, e eu acho que sim, com, com toda a razão, ele dedica aí essa reviravolta na sua vida, na sua carreira, a Deus. Né? Nada disso é para mim. É para você sim, Hugo. É para você sim. Se você tivesse ficado no sofá, se você tivesse optado por se aposentar, você não estaria aí. Então, pô, tem o respaldo da família, tem o respaldo dos amigos. Deus te permite, seja qual for a sua crença, né? A gente sempre fala aqui, a gente respeita todas as religiões, todas as crenças, seja qual for a sua crença, né? Deus te dá todos os dias para você dar a volta por cima. E cabe a você abraçar essa oportunidade ou não. Então, eu deixo aqui uma moral para você, Hugo, né? Toda, o mérito da tua família, dos teus amigos por te manter de pé, te manter confiante, te manter acreditando.
toda a glória a Deus por te permitir todos os dias, né, buscar essa reviravolta, mas você trabalhou para isso, né? Você fez acontecer. Você poderia não ter feito acontecer, você fez acontecer. Então é para você sim, cara. É para você sim. Se permita. Se permita. Jamais com arrogância e com prepotência. Mas se permita, né, esses momentos. Porque você merece, cara. Você é merecedor. Você buscou isso aí. É, a gente sempre fala que, pô, tem jogador que é muito nariz empinado, muito marrento. Quando acontece, a gente fala. Mas tem momentos em que, cara, você tem que olhar para você mesmo e falar, cara, eu trabalhei para isso, né? Óbvio, né? O divino me permitiu, meus amigos e minha família me ajudaram, mas eu fiz acontecer, eu busquei, né? Então, assim, toda a glória e a honra a mim também, né? A você também. Você é merecedor, aproveite, né? Desfrute desse momento. Mas como ele mesmo disse, mas como você mesmo disse, amanhã tem o próximo, né? Amanhã tem o próximo. Vamos seguir trabalhando, vamos seguir buscando. É os caminhos, a vida te permite. A vida te permite. Eu falei, como eu falei, o ano tem 365 dias. Para o Hugo não foi o bastante. Ele precisou de mais. Pô, 2 anos. Vamos lá, vamos seguir trabalhando, vamos seguir buscando. Vamos, vamos. Ele poderia se abalar e ele poderia simplesmente virar e falar, cara, o futebol não é para mim. Não é para mim. Isso aqui não é para mim. Não tem como. Eu não consigo trabalhar, dar o meu sangue, dar a minha vida para depois ver o que está acontecendo. Por isso que eu falo, cara, se permita, né? Aproveite, desfrute. Sobre a compra do Hugo, o Corinthians tem que aguardar até outubro para comprar o Hugo para o Flamengo. A diretoria alvinegra terá de pagar 500 mil reais. Né? Dependendo do que acontecer nessa temporada, é um valor barato. É um valor barato, é um valor baixo. Dependendo do que acontecer na temporada, né? Dependendo do que acontecer na temporada. Vamos ver. Empréstimo do goleiro, válido até o fim do ano, e poderia comprá-lo somente a partir do dia 1º de outubro. Quer ver que o atleta, ele já, outras equipes, outros profissionais já começam a olhar para o Hugo agora com uma certa cautela, né? Antes não. Antes eu acho que muita gente olhava para o Hugo, pô, o Hugo não dá, cara. O Hugo não é pro meu time. É bom jogador, cara gente boa, moleque bom. Moleque, mas não é pro meu time. Hoje as pessoas já olham com ressalva. Pô, opa, dá pra gente ficar de olho nesse cara. Dá pra gente ficar de olho. Ainda é muito cedo, mas dá pra ficar de olho nesse cara. Antes, talvez fosse uma carta descartada no baralho. Hoje ele já começa a olhar, pô, essa carta aqui tem valor. Dependendo do que cair na mesa, essa carta tem valor. Então, assim, o Corinthians tem que ficar de olho, tem que monitorar, porque, né, querendo ou não, uma atuação como essa já começa a chamar a atenção, porque, como eu disse, se você pega um profissional, especialista em goleiros, ele pode até falar, pô, o Hugo é bom, cara, ele é bom, mas, assim, é um cara que mostrou que cede à pressão, agora já mostra outro perfil, ele já mostra outra faceta do profissional que ele é, do goleiro que ele é. O custo para a compra definitiva de Hugo Souza está definido em contrato: 800 mil euros, valor atingido somente com as duas classificações decididas pelo goleiro. Você vê, cara, né? Você vê, duas classificações, grana que entra, ajuda o Corinthians a ganhar uma grana, porque está gastando dinheiro pra caramba, né? Mas a gente sempre fala, o Brasileirão não pode ficar de lado, hein? Não pode ficar de lado. A partir do momento que você opta, vamos trazer a tabela do Campeonato Brasileiro, por que não, né? Vamos trazer aqui, a gente não trouxe, falamos do jogo do Vitória e do Cruzeiro, que é o Cruzeiro com empate, o Cruzeiro fica aqui e o Vitória fica aqui. E o Corinthians está na zona do rebaixamento de novo. Então, assim, fica aquela situação de avançamos, avançamos. Comemoramos, comemoramos. Devemos comemorar. Mas o Brasileirão está aqui. Qual a mobilização que você precisa para se classificar para a Libertadores? Quanto que isso vai te custar no Campeonato Brasileiro? O próximo jogo é contra o Fortaleza no Castelão. O Fortaleza está aqui. O Fortaleza no Castelão, nesta temporada, tem sido um grande bicho-papão. Você dizer que o Corinthians perde 3 pontos aqui não é nenhum absurdo.
Perde não, né? Porque quem manda é o Fortaleza. Você dizer que o Corinthians não vai pontuar na próxima rodada, não é um absurdo. É natural. São duas equipes em dois momentos distintos, um brigando pela liderança do campeonato e o outro brigando contra o rebaixamento, que acabou de passar por uma classificação que custou muito, principalmente no aspecto psicológico. Como você chega para Fortaleza? O jogo é em Fortaleza. O jogo não é. Se é em São Paulo, você fica, pô, o cara fica aqui, fica em casa, descansa, vai curtir com a família, com os amigos. Mas não, pô, vamos ter que viajar para Fortaleza. Então você já vai ter que fazer todo o translado dos atletas da comissão para o aeroporto, tem que pegar avião, tem aquele tempo, aquele protocolo de aeroporto, de esperar, por mais que seja otimizado, gente, tem o tempo de esperar. O voo pode atrasar. Aí tem que checar, tem que passar raio-x. Ou passamos, vamos, segue voo para Fortaleza, já é um voo que leva algumas horas, chega lá, tem todo o protocolo para desembarcar de novo, para sair do aeroporto, translado para o hotel. Aí você chega lá cansado, pô, cansadaço. Vamos treinar? Vamos treinar. Aí vai passar, aí tem que receber o torcedor, né? Porque o torcedor lá, né, o torcedor corintiano que está lá em Fortaleza, vai querer, pô, vai querer uma moral, né? E as equipes costumam dar essa moral pro torcedor. Fala, pô, né, o torcedor tá aqui, tá tão longe de São Paulo, e aí vai te custando. Isso vai te custando. Como é que você chega mentalmente para esse jogo? Fisicamente, você de repente pode estar até bem, mas você chega cansado, você chega moído. Então, assim, é aquelas coisas, é aquelas trocas que a gente fala. É importante a Libertadores, é muita grana, pô, pode mudar muita coisa na questão anímica, né, psicológica de um elenco, muda muita coisa. Agora, sim, quanto que isso pode te custar no Brasileirão? Pô, o ano passado deu tudo certo. O ano passado é o ano passado. 2024 é 2024. Que o Ramon, Corinthians precisa mudar para chegar na final. Acho que, sim, falar de final ainda é muito cedo. Não tem nem. Tem capacidade? Tem. A Sul-Americana é uma competição relativamente fraca. O Corinthians pode. Eu não estou falando que o Corinthians é um time fraco, mas diante das atuações que a gente vê no Campeonato Brasileiro, você vai dizer que o Corinthians joga bola para ser campeão? Até a final tem muita coisa, tem que mudar muita coisa. Eu vou naquele sentido assim de, cara, não é nem momento de pensar, é pensar jogo a jogo, é pensar como o Luxemburgo fez o ano passado. Brasileirão é a prioridade, mas se a gente conseguir ir chegando, de repente a gente muda a prioridade. De repente lá na frente, opa, vamos mudar a chave, agora a prioridade é o mata-mata, depois a gente foca no Brasileirão. Mas você já vê, já é uma situação, de novo, ó, já é uma situação onde você vai encarar o Fortaleza fora de casa. Aí já deixa de pontuar, de repente, deixa de pontuar. Aí você não sabe, né? Como vai se terminar aqui o Fluminense? Vai até Minas Gerais, é mais perto do Rio. Você pode ter uma situação do Grêmio se afastando ainda mais, né? Já tem uma distânciazinha, o Grêmio se afastar ainda mais. Então você vê que o cenário ele vai se desenhando assim para de repente ficar o Vitória venceu o São Paulo no Morumbi, pô, aí já é mais difícil, que a gente já, pô, o São Paulo vai ganhar, de repente a gente já começa a pensar, então o Vitória já não se desgarra tanto. Mas você vê que não sai da zona, assim, o cenário de sair da zona do rebaixamento vai ficando complicado. Né? O desenho vai ficando difícil, esse quebra-cabeça, né? Essa montagem, esse tabuleiro de xadrez. Sobre Renato Gaúcho, vamos lá. Né? Renato Gaúcho diz que não se encontraram, a equipe do Grêmio não se encontrou. Eu tirei um meia e coloquei um atacante que sabe jogar na posição. Não tem diferença nenhuma. Nós não nos encontramos no primeiro tempo. Aqui falando sobre a ausência do Cristaldo entre os titulares. Fizemos vários jogos com três zagueiros, conseguimos algumas vitórias e boas atuações. Não acredito que tenha perdido o meio-campo pela escalação que coloquei em campo. Nós tomamos gol de bola parada e contra-ataque. Não estivemos bem no início do jogo, demos espaço para o Fluminense e cometemos erros e tomamos gols. Essa discussão de três zagueiros. Cara, assim, eu não gosto disso aqui, cara, né? Eu não gosto que. Tem gente que se prende a isso, né? Ah, três zagueiros não dá, né? Três zagueiros não... Primeiro, tem que fazer gestão do elenco. O Campeonato Brasileiro é a prioridade para mim.
Para mim é a prioridade. Claro que assim, se avançar na Libertadores, é um Pix legal? Porra, é um Pix do caramba. É um Pix do caramba. Ainda mais pro Grêmio, que passou a situação das enchentes, né? Teve um adicional aí, né? Um custo que vai custar caro. Que vai custar caro pro Grêmio e pro Internacional. Você não tenha dúvida, né? Você não tenha dúvida. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, assim, é um custo adicional para essas duas equipes que assim, eu não consigo nem mensurar. De você começar uma temporada, um planejamento de, poxa, temos o orçamento para isso, podemos gastar com isso, na janela de meio de ano temos um potencial aqui, podemos contratar mais caro. Aí vem as enchentes. Pô, agora, né, precisamos recuperar o centro de treinamento, precisamos limpar o estádio, recuperar o estádio, precisamos recuperar o gramado. Quanto que isso te custa? O quanto que essa avançar na Libertadores não ajudaria? Muito, pá. Muito, cara. Muito pra caraca. Mas a prioridade para mim ainda é o Campeonato Brasileiro. Eu sempre vou falar isso. Para mim não tem negócio. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Custa caro? Custa caro. E pode custar caro ao Fluminense também. Pode custar caro ao Fluminense também. Vai visitar o Atlético Mineiro no Mineirão. Depois de uma disputa de penalidades, jogo cansativo, desgastante. Você precisou dar tudo fisicamente e mentalmente. O Galo se classificou no tempo normal. Teve o custo? Teve o custo. Mas jogou em casa. Né? Jogou em casa? Jogou em casa, né? O Galo jogou em casa. Então, assim, dá pra carvar? Pô, o Galo não tá jogando bem. Não tá jogando bem, mas até aí o Fluminense tá jogando bem. Tem dessas coisas. É um time resiliente, é cascudo. Pô, brilho. Melhorou muito. Melhorou pra caraca. Agora, quanto isso pode te custar? Quanto que a classificação poderia custar pro Grêmio em termos de Campeonato Brasileiro? Então, assim, é um pique que ajudaria? Pô, ajudaria muito. Mas aí não adianta agora também os críticos, o torcedor, ficar procurando, três zagueiros, não dá, né? Cristaldo de fora. É a primeira gestão do campeonato, é a gestão do calendário. Segundo, assim, o Renato não vai pôr um esquema tático que não funciona. Não vai pôr um esquema tático que o time perder. Eu acho que assim, às vezes fica muito raso essa leitura, essa avaliação, né? Porque foi eliminado é por culpa da escalação. Tem a ver também. Tem a ver também, faz parte, mas são escolhas que o técnico tem que fazer. Eu volto a repetir, você acha que o Renato chega na pré-eleição e fala, ó, vai ser desse jeito. Pô, professor, mas nós não treinamos. Não interessa, vai ser desse jeito. Não é isso, cara. Hoje não tem espaço para isso. Pelo menos eu quero acreditar que não é isso. Né? Que ele chega na pré-eleição e fala assim, gente, nós treinamos isso aqui, não é muito a nossa cara, mas tá treinado. Vamos fazer aquilo que a gente treinou. Vamos fazer aquilo que a gente combinou. Vai dar certo. O time não se sente à vontade. Pô, você tá no Maracanã. Vai falar que é fácil jogar no Maracanã contra o Fluminense numa Libertadores? Não é, cara. Vamos lá, ó. Vamos lá. E aqui, de repente, pro torcedor gremista que às vezes fica irado e tal, pô, pega o primeiro jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras jogando no Maracanã. E nós estamos falando de Palmeiras. Jogou bola? Não jogou nada. Jogou nada. Poderia ter sido eliminado naquele. Ainda no segundo jogo da volta, jogou bem, teve a possibilidade até de buscar alguma coisa. Mas se o Flamengo faz os gols que perdeu no primeiro jogo, cara, a classificação estava decretada ali de fato. Né? Então, assim, isso acontece com todo mundo. Tô falando do Palmeiras, às vezes o torcedor palmeirense fica bravo, não, a gente traz o negócio aqui que, cara, isso acontece com todo mundo. Acontece com as melhores equipes. Mano Menezes, vamos pegar algumas aspas do Mano aqui. A banca paga e recebe. Estava na hora de receber. Aqui o Mano Menezes brincando, né? Jogamos contra um grande adversário. É senso comum que o Grêmio tem uma equipe bastante forte, que não jogou no final de semana. Todos esses jogadores ficaram descansando exatamente para jogar contra a gente. Em função do que herdamos, não podemos fazer isso. No Campeonato Brasileiro, tivemos que jogar com o melhor que temos sempre, para recuperar uma situação que vem lá de trás. Fizemos o 2-0 merecidamente. Fomos melhores no primeiro tempo, do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Mas do outro lado tem uma equipe
tivemos algumas dificuldades e não aproveitamos os contra-ataques. Situações de jogo, situações da temporada. O Mano Menezes fala que não dá para poupar. E aí a gente volta àquela ideia de o quanto que isso vai custar. Qual que é o custo disso? O Pix é legal, o bicho é bacana, te dá uma motivação. Oh, show de bola. O quanto que isso vai te custar? Pensando para a sequência, final de semana. Zona do rebaixamento, encara o Galo fora de casa. Então, assim, pô, não tô falando que você tem que jogar para ser eliminado. É Libertadores, pô. O Corinthians é a mesma coisa, pô, é Sul-Americano. Não vou jogar para ganhar, nós vamos jogar para classificar. Mas quanto que isso vai te custar, né? Ter essas coisas. Ter essas coisas. Parece que é fácil, né? Pô, vamos escalar todo mundo que tem de melhor sempre. Não dá. Não dá. Eu volto a repetir, o Flamengo do Jorge Jesus não fazia isso. É só você procurar site de estatística, aí você vai ver. Eu não tenho as informações aqui, mas é só você pegar site de estatística. O Flamengo, o Jorge Jesus não jogava com a mesma escalação sempre. Vamos lá aqui, ó. Thiago Silva vive noite de líder na classificação do Fluminense, ajudando a exorcizar o fantasma de 2008, né? Venceu uns pênaltis no Maracanã. São momentos, gente. São momentos. São momentos e como eu falei, como eu abri o podcast, a vida, ela te permite oportunidades. Cabe a você abraçar ou não. Cabe a você lutar ou não. Cabe a você trabalhar ou não. Ela te permite oportunidades. O Fluminense estava numa situação onde a gente dizia que, cara, não dá mais para salvar. E aí chega um cara e muda o ânimo. Não muda tudo, ele muda o ânimo, porque mudar o jeito de jogar não tem como. Mas ele muda o ânimo da equipe. E aí já começa uma situação diferente. E já começa uma pegada diferente. Mal treinado, o time nunca foi. O time nunca foi. Você vai falar que com o Fernando Diniz, um dos treinadores mais longevos, o Fluminense era um dos treinadores mais longevos à frente de uma equipe. Fernando Diniz e Fluminense. Você vai dizer que o time era mal treinado? Não dá para dizer isso. O Diniz não desaprende tudo do dia para a noite. Os jogadores não desaprendem tudo de um dia para o outro, de um mês para o outro, né? Que foi uma questão de 1, 2 meses de diferença. Você não esquece jogar bola, você não esquece como se treina. O time era bem treinado. Agora, por uma série de situações que aqui eu não sei dizer, o time estava embaixo. E é normal. A confiança estava lá embaixo. E é normal. Chega um cara, muda muita coisa, só que agora tem essas questões, né? Tem essas questões. O Diniz, a gente sempre dizia, pô, o Diniz, o estilo de jogo do Diniz, sem muita correria, te permite, né, poupar um pouco menos alguns jogadores. Ter um elenco mais pesado, um elenco mais velho, mais experiente. E com o Mano Menezes já não. O Mano Menezes é outra pegada. O quanto que isso vai começar a consumir? Pô, motivação, legal, bacana, o torcedor empurrando. Isso tem data, isso tem, isso é uma porção, não é data de validade, mas é uma porção que dura por um tempo. É uma porção que dura por um tempo. Depois é regularidade, é trabalho, é a gestão do elenco. E isso o próprio Mano Menezes acabou de falar que não dá para ter o luxo de fazer. Como é que você vai fazer acontecer? Então a gente, obviamente, parabeniza os classificados. Parabéns aqui, deixar um salve para o Fluminense, para o Atlético Mineiro e para o Corinthians. Mas para algumas equipes fica sempre aquela ressalva, né? Avançar é importante? É importante. O Pix é legal? É legal. Você conquista honras e glórias, mas jamais, jamais pode se esquecer do Campeonato Brasileiro. Né? Jamais. Vamos ver, né? Vamos ver o resultado. A gente, obviamente, fica na torcida. Nunca neguei aqui. Torço para que todo mundo, né, fique na Série A, se fosse possível, mas não dá, né? Não dá. Quem cometer mais erros vai cair. E os erros estão aí também. De você, pô, qual jogo é o mais importante? É o próximo jogo contra o Galo ou é o próximo jogo, ou foi esse jogo contra o Grêmio? São decisões difíceis que têm que ser tomadas. Não dá para o atual campeão da Libertadores também
A gente sempre contextualiza. Não dá para o atual campeão da Libertadores também ser eliminado de forma vexatória. Não dá. Pô, vamos vestir a camisa, vamos representar o torcedor. Mas a vida são feitas de escolhas. É complicado. Se você trabalhar, é óbvio que os jogadores jogam no meio de semana e no final de semana. E aí você pode até falar, pô, o cara tem tempo de descanso pra caraca. Corre 90 minutos aí pra você ver. Corre 90 minutos pra você ver. Quantos dias o seu corpo vai precisar para se recuperar? Eu sempre faço esse exercício. Se você duvida, se você acha que um lance não é penalidade, se você acha que um lance é penalidade, se você, pô, os caras jogam 90 minutos, tem dois, 3 dias de descanso, tá reclamando. Corre 90 minutos para você ver. Não um trotezinho, tá? Oscila o trotezinho com alta intensidade. Vai fazendo isso. Pega aí, marca aí no relógio. Dá um trotezinho, 2 minutos de trotezinho, 2 minutos de aceleração. 2 minutos de trotezinho, 2 minutos. Faz isso por 90 minutos. Ou faz 45 minutos, pausa, faz uma pausa de 10 minutinhos e volta. Vê quanto tempo teu corpo vai precisar para recuperar. Talvez 3 dias não seja nem o bastante, hein? Talvez 3 dias não seja nem o bastante. Por isso que a gente sempre fala, pô, não dá para poupar. Não dá, mas uma hora vai custar. Né? Mas uma hora vai custar. Gente, é isso. Ó, vou encerrar o podcast de hoje. Tá aqui, ó. Jogos de hoje. Amanhã eu acho que eu não vou conseguir gravar, tá, gente? Amanhã eu vou ter um dia bem puxado. Mas a gente vai acompanhar aqui o Palmeiras, o Botafogo, o Fortaleza. E aí depois de amanhã a gente grava, a gente tenta gravar um podcast. Essa semana tá bem puxada para mim. Mas vamos ver. Na sexta-feira é certeza que eu gravo alguma coisa. Mas até lá vamos ver, né? Vamos devagar, vamos com calma, vamos tentar gravar alguma coisa amanhã, não é garantido. Se não der, gente, fica para sexta-feira. A gente faz um compilado da quarta e da quinta e eu encerro por hoje, tá? Valeu demais. Ótima quarta-feira de jogos para todo mundo. Você, torcedor, é hora de fazer a superstição, vestir a camisa, enfim, né? Repete a cueca, eu não sei o que que você faz. Agora é hora da superstição, né? A gente sempre fica aqui, pô, difícil, difícil, mas vamos buscar, cara, né? Vamos buscar, falar pro torcedor, vamos acreditar. Eu até vendo as redes sociais, tem torcedor do Botafogo que tá com o pé atrás, né? Pô, caraca, é o Palmeiras lá, né? O momento é bom, mas você vê que o torcedor como é que é, né? Você vê o torcedor como é que é. Então, por isso que eu sempre falo. Tem a camisa da sorte? Pô, vamos pegar essa camisa. Qual cor que é? É aquela? Pô, é hora de vestir, cara. Qual que é a meia que você usa? Ah, só assisto o jogo de chinelo. Pô, leva o chinelo na mochila, leva pro bar. Pô, só assisto o jogo de sapato. Então, pô, leva o sapato na mochila. Põe o sapato na hora do jogo. Né? A mesma coisa. Isso vale para todo mundo. Fortaleza, Palmeiras também, torcedor palmeirense vai pro estádio. Pô, não dá para entrar no estádio. Fica ali nos arredores do estádio mesmo. Tem um monte de bar ali. Sente o som, sente a vibe. Né? Veste a camisa. Pô, só visto a camisa do lado avesso. Veste a camisa do lado avesso, então. Pô, só ando de meia verde. Então veste a meia verde. É tudo isso, cara. Libertadores vale tudo. Tudo na superstição, hein? Tudo na superstição. Ou só como pizza no pré-jogo. Come pizza. Pô, como churrasco no pré-jogo. Só assisto o jogo com meu pai. Então bora. Né? Só assisto o jogo sozinho. Então se isola. É hora da superstição. É isso, gente. Ó, eu vou encerrar por hoje. Me delonguei demais. Agradeço demais a todos. Você que nos acompanha até aqui, deixa aquela famosa moral pra gente. Muito obrigado. Ótima quarta-feira e até a próxima. Não sei se amanhã, se não for amanhã, vai ser na sexta-feira. Então é isso. Beijo e tchau.